chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, né, poder rever os irmãos neste dia. Eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. O que é fé e o que é ter fé? O termo fé é usada não só no meio religioso, mas até mesmo no mundo secular, você sabia? Exemplo disso é a fé pública. É uma expressão, um termo jurídico que se refere à presunção de verdade em virtude de lei expressa aos documentos e certidões emitidos por algum servidor público ou pessoa com delegação do poder público no exercício de suas funções, reconhecendo-os como fidedignos. Exemplo disso é o trabalho realizado pelos cartórios, né? O assentamento que o tabelião e o oficial do registro pratica e das certidões que eles expedem nessa condição é que chamamos fé pública. A escritura lavrada pelo tabelião faz prova quanto à data, o local da sua realização, da identidade e capacidade das partes, bem como de clara manifestação de verdade, ficando eternamente arquivado nas notas do tabelião, assim como os documentos essenciais à sua lavratura, sendo que é certo que a qualquer tempo e qualquer pessoa pode requisitar certidões a eles referentes. A existência de fé pública e da publicidade do escrito acarreta em insegurança jurídica não somente para as próprias partes envolvidas, como para terceiros interessados. Dentre os documentos objeto de fé pública estão as certidões de nascimento, de casamento, óbito, contratos registrados, entre uma gama enorme de outros feitos. Então, em outras palavras, fé pública é uma autenticação. Agora, queridos, olhando a fé em nosso contexto de adoradores do Deus Altíssimo,
A Bíblia Sagrada cita em Hebreus capítulo 11, verso 1, trazendo uma definição assim completa e cabal da fé, dizendo assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. E no Novo Testamento, da linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé acompanha absoluta abstinência de dúvidas. Se possui qualquer dúvida, isso não é fé real. A pessoa de fé é aquela que crê na existência de Deus, que criou todas as coisas, este Deus, né, as coisas visíveis e invisíveis, e Ele é o organizador de toda a criação. Se você deseja agradar a Deus, tem que possuir fé real. Em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, uma pessoa de fé é agradável a Deus. Fé é ouvir a Deus e colocar em prática aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Exemplo disso, entre muitos outros, eu quero citar Noé. Pela fé, diz a Bíblia, que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé não argumentou, não questionou Deus. Como assim, Senhor? Fazer um grande barco desse numa região árida como esta que habito? Como assim? Nada disso. Deus falou com ele, dizendo que o fim de toda a carne estava próximo, pois a terra estava cheia de violência. Noé recebeu todas as indicações para construir uma grande arca e o ordenou fazer uma arca de madeira de gofer, com compartimentos e passar betume por dentro e por fora, com o objetivo de selá-la. Passou as medidas da arca e orientou até mesmo sobre fazer uma janelinha lá no alto da arca. Depois, deveria colocar 2 animais de cada espécie. Depois, deveria entrar com toda a família e também com as pessoas que se arrependessem, que crescem no aviso de Deus. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia lhe mandado e entrou na arca com os animais e sua família. Todos achavam que ele era um louco, e por isso nenhum vizinho, nem morador de sua terra, nenhum contemporâneo seu quis entrar na arca. E a Bíblia diz que o dilúvio veio e durou 40 dias, e os que ficaram de fora desta arca morreram. Como Noé, nós precisamos sempre confiar no anúncio, no aviso de Deus,
que nos é direcionado diariamente. Leia, por favor, o capítulo 11 de Hebreus, e ali o irmão conhecerá outros personagens que exerceram a fé real, a fé que agrada a Deus. Fé é acreditar, mesmo sem ver. Jesus deixou bem claro isso sobre o que é ter fé ao advertir a Tomé com estas palavras. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mesmo sem ver, cremos, pois o próprio Jesus diz: felizes aqueles que creem sem ter visto. João, capítulo 20, versículo 29. Tomé recusou-se a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. A incredulidade foi tamanha que ele falou que se não visse e não tocasse as marcas do sofrimento de Cristo, que comprovariam, que era o mesmo que havia morrido, de modo algum acreditaria. Ele foi bem pragmático, não foi mesmo? Observaram que Jesus chama de bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que não viram, mas creram. Fé preciosíssima, transcendente, firme e forte, que nos leva a crer naquilo que talvez não crêssemos, ainda que nossos olhos vissem. Pedro, o apóstolo, falou: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu louvo muito ao meu Deus, sou muito grato mesmo de ter descendido, dos meus avós materno, Demétrio, Milhome e Siá, pais de minha mãe Helenice, que ministraram os ensinos da palavra de Deus, e por sua vez ela ensinou aos seus filhos. E hoje eu digo com convicção de que a fé é uma escolha. Ou seja, na prática, nossa fé em Deus vai aumentando na medida em que compreendemos mais. Por isso é muito importante estudar a Bíblia para entender o que Deus tem para você e aceitar estas verdades. E isso depois será refletido em sua vida diária. Isto é bem claro na palavra de Tiago, no capítulo 2, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Por isso eu quero deixar para vocês este versículo
que eu poderia ter deixado no início, que diz assim lá em Tiago, capítulo 2, versículo 29. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, ou seja, tremem. Parafraseando, meus irmãos, o apóstolo Tiago, em sua epístola, ele afirma que as obras da nossa vida devem ser a revelação da fé que possuímos, que temos. A pessoa pode até mesmo crer que há um só Deus, e isso é muito bom, conforme lemos. Porém, se nós não revelarmos a fé que temos em nossos corações, de nada adianta isso. Tiago deixa claro, meus queridos, que a fé não é exercício intelectual só do conhecimento, isto porque até os demônios possuem. Está claro no texto que eu acabei de citar, de Tiago 2,19, que eu repito: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, tremem. Então, Tiago mostra aqui para nós que a fé não é apenas um exercício do intelecto. Pode até soar estranha a afirmação que demônios creem, né? Todavia, observe duas coisas aqui. Primeiro, Tiago pergunta: crês tu que Deus é um só? A confissão da unidade de Deus fazia parte da doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu temente a Deus. Isso está bem explícito em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Passado mais de 1400 anos depois que Moisés havia dito isto, Jesus confirmou as suas palavras em Marcos 12, 28 a 29, que diz: chegado um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a segunda coisa a observar é a natureza da fé dos demônios, que é uma mera apreensão intelectual, ou seja, a percepção, o receio que os demônios têm de Deus. Muitas pessoas dizem: eu sou uma pessoa boa, não tenho vício algum, não minto, não roubo, pratico boas obras. Isto é muito bom, mas não é suficiente para a salvação de sua alma. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor, vivê-la integralmente e em santidade, com novidade de vida. O apóstolo Paulo declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 14, ele é muito enfático: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na época de Jesus, assim como nos dias atuais, muitas pessoas acreditavam que Jesus era quem dizia ser, mas nem por isso se tornaram seus discípulos, seus seguidores. Vejamos aqui, João 6, versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amigos, belas palavras essas, né? Mas essas pessoas não seguiram a Jesus. Pelo contrário, ajudou na condenação e crucificação do Salvador Jesus Cristo. Outro exemplo clássico é do próprio Pilatos, que declarou 2 vezes a inocência de Jesus Cristo. A primeira em João 18:38, quando ele falou a Jesus, que é a verdade. Ele disse e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. E em João 19:4 lemos: mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Mas, queridos, pergunto a vocês, com estas palavras significa que ele se salvou? Sinceramente, eu não creio. Ele mandou chicotear Jesus e o entregou à morte, e a vida de Pilatos seguiu normalmente o seu curso, sem Jesus. Crer, ter fé, mas sem a prática, as obras não adiantam nada. Resumindo, Tiago está afirmando que esta espécie de fé é fé demoníaca. É um simples reconhecimento de uma verdade. Os demônios chegam a tremer literalmente, sabem que Deus existe e Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E onix é um prefixo, né, que diz em todo a face da terra. Mas sabemos, amigos, que os demônios não são salvos. São anjos das trevas caídos, expulsos definitivamente dos céus. Não tem volta para eles. Apesar de ter seita que até acredita no arrependimento do diabo e na salvação dele, porque Deus é muito bom, não vai mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia é clara. Diz o texto de Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os anjos caídos são completamente dedicados a se oporem a Deus e atacarem o seu povo na terra. Observe este outro texto. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo
o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. E em 2 Pedro 2,4 lemos: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Jesus, ele foi bem enfático, irmãos, ao dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, queridos, a crença ou a fé do diabo não lhe serve para nada. Pode tremer e até estremecer, mas não lhe salva mais. A fé salvadora vai além do intelecto, pois afeta nossa vontade e nossas ações. Por toda a epístola de Tiago, fica claro que o problema dos irmãos que receberia a sua epístola não era a doutrina correta, ou seja, a ortodoxia, mas a prática correta. Eles não tinham problemas com o crer, mas com o fazer. E essa é a dificuldade das pessoas dos dias atuais. Creem um absurdo, têm fé grande, mas não fazem, não praticam. Cremos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e constantemente nos esquecemos que nossas obras serão julgadas de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A nossa fé deve ser confirmada através das obras. Tive a grata satisfação de ler dezenas e dezenas de vezes os ensinos de Tiago, e o admiro muito. Isto porque ele é mais pregador do que escritor. Qual a razão de Tiago ter escrito esta carta? Para resolver alguns problemas dos crentes. Eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança com intuito de divisão, e alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de uma forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua, como falei a semana passada. Outros estavam se afastando do Senhor. É diferente dos dias de hoje, amigos e irmãos? Claro que não. Não se esqueça, meu irmão, de que a fé é um atributo da alma. Não é algo que possa ser aprendido pela experiência física. Não vem mediante o exercício dos 5 sentidos. A fé praticante, correta, é o instrumento que nos faz recebermos as bênçãos de Deus. Não podia ser de outra maneira, porque, como está escrito, a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4, 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Lembra-te que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Então, queridos, a fé colocada em prática é a nossa obra também. Amém? Vamos orar juntos agora. Deus bendito, o Senhor nos quer homens e mulheres cheios de fé, praticantes. E nos propomos a isso, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas, que dúvidas consoante a Ti e as Tuas obras estejam bem longe de nós. Queremos seguir a atitude dos Teus servos, os apóstolos do passado, Senhor, quando eles disseram: aumenta-nos a fé, conforme lemos em Lucas 17, versículo 5. Queremos crescer mais e mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, um abraço em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos conceder esta graça. Se abate sobre nós seu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez